meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu Contador Online. Hoje eu estou com o Dr. Leonardo Meller, advogado, especialista em Direito Tributário, graduado também em História e Ciências Contábeis e leciona há mais de 20 anos em cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. Bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado, Renata. É um prazer estar com vocês, para os ouvintes aí. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é super apertada e ainda assim você disponibilizou aí o seu tempo, então eu agradeço muito. Obrigado. Bom, vamos começar com o primeiro questionamento, né? Então, existem muitos segmentos no que se refere ao direito, né? Então, há o segmento voltado para previdência, para direito tributário, trabalhista, enfim, e o senhor escolheu especializar-se em direito tributário. Exato. Conte para nós por que o senhor escolheu este ramo de atividade. Na verdade, eu comecei meio que por acidente no direito tributário. Eu estava já na época no terceiro ano da faculdade e eu sentia a necessidade de me especializar, de começar a fazer um estágio. E vi lá num muralzinho que tinha na faculdade, oportunidade para estágio em direito tributário. Eu olhei aquele mural, não entendia muito bem o que era direito tributário, mas falei, achei interessante. Então, foi a partir daí que eu comecei o direito tributário, isso há 25 anos. Então, lá em 1998, olhei lá no mural e acabei indo. E aí comecei a fazer estágio no escritório de advocacia especializado em direito tributário e assim foi até hoje. Desde então, já são 25 anos aí na área tributária. Bom, nesse meio tempo, nunca houve uma oportunidade voltada para trabalhar com outros ramos, como causas cíveis, enfim, outro ramo de atividade que não fosse o direito tributário? Na verdade, Renata, como eu trabalhei em escritórios de menor porte, de médio porte, eram escritórios que a gente chama de full service, Então, além da área tributária, a gente acabava invariavelmente atuando em outras áreas. Então, eu sempre, desde do estágio, eu atendia empresas, Então, fatalmente, eu acabava dando orientação também em outras áreas dentro do direito empresarial. Então, consultoria na área civil, trabalhista, mas o foco sempre foi o tributário. Então, não era muito segmentado, Quando você pega um escritório muito grande, é muito segmentado. Os escritórios menores, geralmente, você consegue transitar pelas outras áreas. Mas tributário sempre foi minha área de especialização. Isso é ótimo, Assim, se obtém mais experiência em todos os ramos de atividade. Com certeza, ainda mais quando a gente pensa em empresas de menor porte, de médio porte, que elas querem um profissional mais completo. As grandes empresas multinacionais, elas vão procurar os advogados muito especialistas em determinada área, que a realidade é um pouco diferente em outros tipos de empresa. Que legal. E pensando em um advogado iniciante que queira se especializar em direito tributário, o senhor tem alguma dica ou considera que existem características ali acadêmicas que sejam essenciais? Sem dúvida. O profissional da área tributária, o advogado que busca se colocar na área tributária, antes de mais nada ele tem que estudar muito. Não que os outros advogados das outras áreas não tenham. O problema do direito tributário é que a quantidade de legislação, de normas, é uma coisa enorme. Então, e é diário, Cada dia são publicadas várias normas, leis, instruções normativas, portarias. Então, o advogado tributarista ele tem que se manter sempre atualizado. Então, às vezes eu tiro férias uma semana, fico uma semana sem ver notícia, já perdi um monte de coisa. Sim. Porque a área tributária ela é extremamente dinâmica. Ao contrário de uma área civil, que não é tão dinâmica, a área trabalhista, a área tributária é muito dinâmica. E nos últimos anos, cada vez mais, Quando se fala em reforma tributária, estamos aí vivenciando esse momento agora. Então, mais do que nunca, tem que ser um profissional muito antenado, muito estudioso e que esteja sempre atualizado, fazendo cursos, buscando se inteirar dos assuntos, lendo muito, é fundamental fazer isso. Bom, e o senhor leciona há alguns anos. Como que iniciou esse trabalho? Não sei se é secundário.
seu principal? Na verdade, eu comecei há uns 20 anos, mais ou menos. Também foi por acidente, acidentalmente, né? Então, eu costumo brincar que eu sempre tive objetivos, né, bem claros na minha vida, mas a vida, ela também às vezes te apresenta, né, alguns caminhos que você trilha, você se interessa. Eu sempre tive muita vontade e gosto de dar aula, né? É um prazer. E aí uma amiga, num determinado momento, de muitos anos, ela comentou que havia necessidade num cursinho que ela dava aula preparatório para a OAB, né, lá na Zona Norte de São Paulo, e ela falou, estamos precisando de um professor de direito tributário. Você não se interessa? Eu falei, me interesso, mas eu nunca dei aula na minha vida. Beleza? Tudo bem? Não, tudo bem, vamos lá. Ela me levou lá na Vila Guilherme. E aí ela me apresentou pro dono do cursinho, a gente conversou meia hora, gostei de você, pode começar a dar aula. E aí eu comecei a dar aula de direito tributário. Aí na sequência, depois que eu dei aula, eu fiquei lá por cerca de 1 ano, 2 anos, aí eu já fui para um curso maior, né? Fui dar aula na Central de Concursos, que era um curso já mais consolidado, e fiquei lá, dei aula há muitos anos lá também, quase 10 anos. E assim foi. E aí fui dando aula em outros cursos por aí, né, sempre no direito tributário, e gosto bastante. E atualmente o senhor ainda leciona? Não com tanta regularidade, né, porque hoje minha rotina está bem mais puxada, né, então tenho vários trabalhos em andamento, né, mais focados na área tributária, de consultoria, né, esse tipo de coisa, então não tenho tanta dedicação. Né, mas é uma atividade que eu sempre pratiquei, né, com maior ou menor intensidade, mas sempre fiz. Certo, que legal. E enquanto consultor, o senhor atua como consultor atualmente, certo? Tem alguma história, alguma situação que você queira compartilhar conosco em relação à sua experiência, algo que o senhor tenha vivenciado e considera adequado que os nossos espectadores saibam aí nesse ramo de atividade? Na verdade, são 25 anos, né, de atuação na área tributária, então, né, eu tenho várias histórias, né, várias situações. Eu acho que a principal satisfação é quando você faz algum tipo de defesa, né, para um cliente, uma defesa administrativa, de um auto de infração, ou até mesmo uma consulta tributária junto ao fisco e você obtém uma decisão favorável, né? Ou judicial mesmo, né? Um processo judicial. Então isso é muito gratificante, né? Quando a gente apresenta um processo judicial, né, e o juiz dá o ganho de causa para a empresa, ou então a Receita Federal reconhece que aquela cobrança é indevida, né, ou até mesmo uma consulta tributária que tem uma adesão favorável. Então essas pequenas vitórias que a gente tem, que eu tive ao longo da minha carreira, são muito gratificantes, né? Mas óbvio, né, eu acho que todo trabalho, né, de alguma forma ele te traz uma gratificação, né, uma alegria, e eu sempre, né, fui muito dedicado, né, sou muito dedicado, porque não é fácil atuar na área tributária, né, principalmente pela quantidade enorme de leis que a gente tem. As leis, elas são contraditórias, né, tem muita norma, tem vários entendimentos, né, jurisprudência. Então é um desafio já por si só atuar na área tributária, né, mas é muito desafiador, né, então isso me deixa muito feliz, porque nunca é a mesma coisa, é o mesmo dia, a mesma discussão, não, são várias discussões. Sim. Né, então isso para mim é muito bacana. E como que foi para o senhor durante a pandemia e pós-pandemia? Porque eu tenho a sensação, e talvez seja realmente uma sensação minha, mas em relação à Receita Federal, até em relação à Cefaz e tudo mais, todos os órgãos, enfim, realizar um processo, eventualmente você conseguia conversar com o fiscal de forma, né, presencial, enfim. Como que o senhor lida com esses processos que agora são em maior número digitais? O impacto foi muito grande, né? Eu costumo dizer, né? Eu acho que tudo tem sempre os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. Do lado tecnológico, eu acho que a pandemia ela veio, né, como um gatilho, né, na parte tecnológica, então de sistemas, né? Os órgãos públicos em geral, eles se modernizaram e com tempo recorde, né? Porque não tinha como, eu vou esperar mais 3, 4 anos, não, eles tiveram que se adaptar, né? Então nessa parte tecnológica foi muito bom, né? Então muitas atividades que eram
né, presenciais, né, muito mais burocráticas, elas ficaram muito menos, né, por conta do desenvolvimento rápido tecnológico dos órgãos públicos. Por outro lado, a questão do contato pessoal ficou prejudicada. Né, e dentro do direito tributário existem muitas situações que são simples, que às vezes você indo conversar com o fiscal você resolve, né, como eu fiz inúmeras vezes. Né, seja na Receita Federal, seja na Secretaria da Fazenda, seja numa Procuradoria de Estado ou Fazenda Nacional, que você resolve numa conversa, explicando, argumentando, e que hoje é tudo, né, atrás de uma tela de computador. Exato. Né, então isso eu acho que prejudicou muito. Né, então hoje eu acredito que a maioria das empresas aí, né, aqueles que estiverem nos ouvindo, nos vendo aqui, vão confirmar isso, né, porque hoje você não tem aquele contato que você tinha. Então é tudo por e-mail, né, ou por chat da Receita Federal, e às vezes a pessoa não entende direito, você tem que explicar 10 vezes, Exato. Então nessa parte eu acho que ficou mais difícil. Também acabou sendo um desafio. Você tem a tecnologia ali disponível, é fácil, você loga, você põe o certificado digital, né, tendo uma internet boa você consegue fazer atividade, mas tem essa dificuldade de comunicação. Né, então acaba sendo até um contrassenso. Tem bastante tecnologia, mas falta aquele contato, né, que antes tinha, né, antes da pandemia existia. Exato, e um país em que existem tantas brechas, né, nas leis, enfim, tantos detalhes que precisam ser discutidos, zonas cinzentas, enfim, não tem um fiscal com o qual a gente possa realmente conversar, trocar, explicar, é realmente complicado. Acaba sendo. Eu não sei se o senhor conseguirá escolher, mas eu acho que vai, sim. Entre lecionar e prestar consultoria para empresas em geral. Se o senhor precisasse escolher uma, qual seria? Consultoria. Olha, é difícil, viu? eu adoro os dois. Eu gosto muito, né? Porque no fim das contas, né, tanto um consultor, um advogado, quanto um professor, ele, né, tá ali como uma fonte, né, para mostrar o caminho, né, direcionar. E, então eu gosto das duas atividades, é difícil eu fazer essa escolha. Eu acho que uma acaba complementando a outra. Né, quando nós lecionamos, né, nós damos aula, obrigatoriamente a gente tem que estudar. Né, e é o que eu costumo dizer, a melhor forma de você aprender uma coisa é você ensinar. Né, mais do que você ler, mais do que você ver um vídeo ou participar de um curso, de uma palestra, é você lecionar. Porque você se imune de tanta responsabilidade que você acaba, né, decorando tudo, estudando, aprendendo. Né? Eu, quando dava aula, eu tinha o Código Tributário inteiro decorado na cabeça, cada artigo. Né? Então, você se obriga, né? Você acaba se aprimorando muito. Né? Isso é muito gratificante. E as duas atividades, para mim, são prazerosas. Né? Seja orientando uma empresa, né, uma pessoa física, ou numa sala de aula, com 10, 15, 100, 150 alunos. Né? Eu já dei aula para públicos mais variados possíveis, né? Desde 5 pessoas até 150, 200 pessoas numa sala de aula, né? Com várias formações diferentes. Quando eu dava aula, por exemplo, para um curso de auditor da Receita Federal, um concurso, eu tinha lá na frente gente de todas as áreas. Então eu tinha engenheiro, advogado, contador, artista plástico, tudo que você pode imaginar. Então eram ambientes bem heterogêneos que você acaba tendo uma troca, né? Então a aula não é só o professor que vai lá e fala, leciona. Você tem a troca, você tem, né, o retorno dos alunos, que é muito bom. E na empresa também. Você trabalha com uma empresa, com outra, quer dizer. Então, para mim, as duas atividades são muito gratificantes, né? São muito interessantes. Eu imagino que sim, de verdade. Porque realmente, como o senhor disse, elas se complementam. Com certeza. E enquanto professor, provavelmente algum aluno, né, que estava ali em aula deve ter feito algum questionamento que o senhor talvez precisou pesquisar e depois trazer um retorno. Essa troca acontecia ou acontece? Com certeza, né? Eu acho aquela coisa, né? Todo mundo olha para o professor como se fosse, né, soubesse de tudo a todo momento. Tem muitas coisas, né? E aqui a gente tem que falar na humildade de forma aberta, que você não vai ter aquela informação naquele momento. Né? Então o que você faz? Você vai lá, estuda e traz de volta, que é o que eu falei, né? Eu acho que são trocas, né? O professor não é, né, não vai ter todas as informações possíveis e disponíveis ali na hora, né? Então algumas perguntas que são mais complexas, obviamente,
você tem que estudar. O advogado é um eterno, né? O profissional da área jurídica é um eterno estudante, né? Então a gente se aprimora sempre, né? E ainda mais na área tributária, que você tem 1000 leis, 1000 normas, né? Dos mais variados tipos, então sempre você pode se deparar com uma situação dessa. Não é comum, né? Mas eventualmente você tem que ter o jogo de cintura ali na aula, né? Não, vamos analisar isso depois, né? Depois você conversa comigo. Então nunca tive problema, né? Nesse período todo aí que eu tive aula, que eu dei aula, né? Que eu dou aula, sempre, né, a gente consegue, né, contornar, resolver da melhor forma. Eu imagino que enquanto consultor o mesmo deve acontecer, né? Ah, sim, com certeza. Até mais, né? talvez. Resposta pronta é difícil, né? Eu acho que é muita hipocrisia aquele que fala, não, eu já sei tudo, eu tenho tudo aqui preparado. Não, você não tem, né? Um médico é a mesma coisa, um veterinário, um engenheiro, né? Tem muitas situações que você tem que parar, tem que estudar e falar com humildade, olha, espera aí, vamos retomar aqui, vou ver, analisar, até para você dar uma resposta mais assertiva e precisa, né? Porque aquele que fala de pronto, sem pensar muitas vezes, pode dar uma orientação errada. Exato. Né? E é o que eu falo, advogado, né, ele lida com o patrimônio, né, das pessoas. O médico lida com a saúde. Né? Os dois são valiosos. Se eu dou uma orientação equivocada, né, eu posso prejudicar a pessoa. Exato. Ainda mais em questão tributária. Né? Então é sempre importante, né, você parar quando vê algum tema novo, não, vamos estudar, voltar. Né? Bom, e por fim, mas não menos importante, se o senhor não trabalhasse com o direito tributário, o senhor consegue se imaginar com alguma outra atividade? Olha, eu gosto muito de história, tanto que eu fiz bacharelado em história. Exato. Então, não descarto futuramente, se algum dia me cansar de direito, eu acho difícil isso acontecer, mas dar aula de história, eu adoro história, sempre estudei muito história, leio muitos livros de história, que é muito engraçado. Às vezes as pessoas olham para o advogado, advogado só lê livro de lei, essas coisas. Não, eu sou um advogado que lê de tudo. Né? Então, eu adoro história, gosto de arte, gosto de filosofia, né, biologia, que também não tem nada a ver com a área de humanas. Então, eu gosto muito de estudar, né? Sou muito curioso e tal. Então, provavelmente trabalharia com história, eu acho que é um tema que eu gosto bastante, sempre gostei, uma área. Legal, faz muito sentido. Ciências contábeis, você usa ali, o senhor é graduado também em Ciências Contábeis, tem bacharel em Ciências Contábeis. Trabalharia também ou ficaria Ciências contábeis eu acredito que não sei se eu seria contador. Na verdade eu fui estudar, foi até interessante a sua pergunta, eu fui estudar Ciências Contábeis justamente para entender melhor os contadores, né? Porque um advogado e um contador são profissões bem diferentes, né? Muitas vezes um não entende a linguagem do outro. Aí, em determinado momento, como eu já trabalhava há alguns anos, aí já há bastante tempo já na área tributária, eu falei, poxa, eu acho que eu preciso estudar contabilidade. Né, porque eu tinha muita interação, sempre tive muita interação com o contador, né? Então fui estudar contabilidade principalmente por conta disso. E me ajudou muito, né? Porque eu aprendi a analisar balanço, aprendi a analisar, né, obrigações acessórias fiscais, né, dentre vários outros temas, né? O que é uma conta patrimonial, o que é uma conta de resultado. E no direito tributário faz muito sentido. Né? É diferente, o advogado civilista, trabalhista não precisa ter um conhecimento contábil. Já um advogado tributário precisa. Exato. E eu senti essa necessidade. Então, lá em 2010, se eu não me engano, na metade mais ou menos da minha trajetória, eu falei, vou fazer essa tal de contabilidade, ciências contábeis, não me arrependo. Né? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque me agregou muito e me agrega até hoje. Né? Então, me complementou muito, mas fiz mais por conta disso. Realmente, imagino que durante talvez alguma solicitação de recuperação de crédito, algo do gênero, empresa de lucro real ali precisa realmente analisar os relatórios gerenciais. Se não tem essa percepção, precisaria de um contador para isso, né? Exatamente. Então, realmente ter esse conhecimento facilita esse processo. Agrega, sem dúvida. Eu acho que agrega muito, né, os conceitos contábeis, né, os princípios contábeis, normas, né, as práticas, né, agora tem FRS, né, já há alguns anos, quer dizer, então tudo isso está muito interligado com o direito tributário. Sim. Né, que senão eu fico muito teórico, né, se eu só sou um advogado tributário, eu saio muito da prática, né, e a contabilidade ela te traz muito para a prática também. Então são conhecimentos que, né, se complementam também.
Legal. Bom, é isso. Então nós encerramos a entrevista de hoje. Novamente eu quero agradecer ao Dr. Leonardo Meller por ter disponibilizado o tempo e ter nos contado em relação à sua experiência, vivência, enfim. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E caso vocês tenham dúvidas ou questionamentos para o Dr. Leonardo, deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio, respondo. Nós temos um contato muito próximo, então posso repassar a ele, enfim. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like, comentar, né? Como eu disse anteriormente, enfim. Qualquer dúvida, estamos à disposição. É isso. Muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau!